E eu estou indignado com essa sacanagem, né, que a CBF faz com os clubes, e nesse caso, principalmente, já que a gente fala sobre Flamengo por aqui, com a equipe rubro-negra, né? Daqui a pouco, atenção, tem informação nova, fresquinha, sobre Carrascal, apuração no Flamengo, a gente vai chegar lá. Mas as convocações de Danilo e Alexandro são simplesmente absurdas. A CBF prejudica o Flamengo para que a seleção brasileira fature uns trocados com dois amistosos mequetrefes na Europa, um em Londres contra o Senegal e outro em Lille, na França, contra a equipe da Tunísia. Ou seja, foram convocados Alexandro e Danilo, dois jogadores que, por sinal, se machucam bastante. Eles têm um histórico de lesão muito importante. Então, para que convocar esses caras? E, principalmente, isso para mim é o pior, tirar esses caras do jogo do Flamengo contra o Sport, né, lá em Pernambuco. Deve ser, no primeiro momento, na Arena Pernambuco. Então, para que fazer isso? Coisa absurda, que assim, o clube paga o salário do jogador e se vê em meio à obrigatoriedade, e é obrigatório, liberar esses jogadores por causa de uma data FIFA que não vai acrescentar patavinas. E o jogador gosta, hein? Vê com esse papo de que não, o jogador poderia pedir para ser cortado, essas coisas todas, isso não vai acontecer. O jogador adora ser convocado para a seleção brasileira, assim como o Vitor Roque adorou também, jogador do Palmeiras, e o Palmeiras também se dá mal nessa história e tal. Mas aqui a gente fala sobre Flamengo, tá? E tem informação sobre o Carrascal. O Carrascal piorou, ele tem um estiramento na costela também, a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero falar que esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet, apontando a sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou então digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, tá bom? E aí é o seguinte, você será direcionado para a capa do site e todo o mercado sobre a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro já está lá. Inclusive para o grande jogo entre Flamengo e São Paulo. Tem boas notícias para o Flamengo, sobre as quais eu vou falar adiante neste vídeo, envolvendo o jogo contra o São Paulo. Vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Não é na casa do São Paulo, não é no Morumbi. É na Vila Belmiro, na cidade de Santos. BandBet, um lance infinito às possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, falei aqui o que eu penso em relação às convocações desses dois. E pior, o Pedro seria convocado pelo discurso do Ancelotti também. Ele falou uma pena que se machucou, ele teria uma oportunidade, provavelmente, na seleção brasileira, ou seja, uma esculhambação. É uma sacanagem com o clube que paga os salários do jogador. O jogador tinha de assinar um acordo quando for contratado por determinado clube, isso inviabilizaria a contratação do cara, mas falando assim, ó, você vai priorizar o clube em relação à seleção brasileira. Aí você vai ver, vai ter um monte de jogadores panando, porque eles adoram, como eu disse, a convocação para a seleção brasileira, é um fetiche que esses caras têm. É um absurdo. Então não se iluda, Alexandre e Danilo não vão recusar a convocação para a seleção brasileira em nome do Clube de Regatas do Flamengo. Isso não vai acontecer, como eu disse, é um fetiche para esses caras. Bom, galera, é o seguinte, pintou uma informação nesta segunda-feira sobre um possível agravamento da lesão do Carrascal, tá? Com estiramento da costela, além do edema. Conversei com uma pessoa muito importante no Flamengo que falou só tem o edema, tá? Então continua aquela história. O Flamengo não tem uma previsão pessimista para o retorno do Carrascal aos campos. E a gente trouxe, inclusive, no vídeo aqui, os bastidores do Flamengo no que diz respeito à forma como o Flamengo está lidando com as lesões de Carrascal e Jorginho, principalmente esses dois. E a lesão do Jorginho aparenta até ser um pouco mais complicada do que a do Carrascal. Tá? O Carrascal, basicamente, parou de sentir dor, ele volta normalmente, né? O Jorginho não, já é uma lesão muscular na coxa direita, é algo que demanda mais. Então, assim, não houve uma piora, até quando eu questionei essa pessoa, ela falou, mas piorou, assim, com várias interrogações.
Falei, que se é essa história eu quero saber para não falar bobagem. Falou, não fale bobagem. Então, é um edema, tá? Então, continuamos com aquele mesmo diagnóstico que havia sido comunicado pelo Flamengo na madrugada de domingo, ou seja, de sábado para domingo, de que o Carrascal tem um edema numa costela, tá? Uma inflamação numa costela, e que o Flamengo estava bem otimista em relação à recuperação do jogador, por exemplo, para a disputa da Libertadores da América. Eu falei aqui que era para ser uma segunda-feira com ótimas notícias para o Flamengo, né? Afinal de contas, tem essa do Carrascal. O São Paulo vai jogar muito desfalcado contra o Flamengo, né? Porque o Maílton, ala pelo lado direito, lembrando que o São Paulo joga com 3 zagueiros, saiu machucado no jogo contra o Vasco da Gama. Tá? Então ele provavelmente vai ficar fora da partida contra o Flamengo. O titular da posição, que é o Cédric, ex-jogador do Arsenal, inclusive, está com uma fratura no dedão, definitivamente não vai para o jogo. Aí o São Paulo teria de improvisar para essa posição. Acho que o Ferrarese, que é um zagueiro que jogaria como uma espécie de lateral direito, ou o Mike, que é um jogador jovenzinho da base do São Paulo, mais provável que seja o Mike, o jogador a ocupar essa posição. E o Alan Franco, que é zagueiro, que jogou pelo lado direito, né, uma linha de 3, Alan Franco, Ferrarese e Sabino, Alan Franco, Arboleda e Sabino, o Alan Franco, que jogou pelo lado direito, na verdade ele joga majoritariamente pelo lado esquerdo, mas atuou contra o Vasco pelo lado direito, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Flamengo, aí sim deve jogar o Ferrarese, o Rafael Tolói, não sei, mas aparenta mais ser o Ferrarese, né? Jogador que alterna grandes e péssimas jogadas a um zagueiro venezuelano. Outra boa notícia, o ala pelo lado esquerdo, o Enzo Dias, está fora também, está suspenso, também tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco, vitória do São Paulo. Aliás, o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, contra o Bahia no Morumbi e contra o Vasco em São Januário, né? E para o lugar dele seria o Wendel, mas o jogador que está machucado. Então o São Paulo não tem, aí nesse caso não tem reserva, deve apelar para o Patrick Lanza, que é um lateral também da base, que já teve N oportunidades e nunca representou bem com a camisa do tricolor paulista. Então são ótimas notícias para o Flamengo lá na frente, né, no comando do ataque. O São Paulo deve formar com o Luciano, que volta de suspensão, e Lucas Moura, que marcou um gol de pênalti contra o Vasco da Gama. Eu queria que o Rigoni jogasse. Esse jogador é horroroso, um pedido até do Hernan Crespo, perdeu 2 gols incríveis contra o Vasco da Gama. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. E eu estou indignado com essa sacanagem, né, que a CBF faz com os clubes, e nesse caso, principalmente, já que a gente fala sobre Flamengo por aqui, com a equipe rubro-negra, né? Daqui a pouco, atenção, tem informação nova, fresquinha, sobre Carrascal, apuração no Flamengo, a gente vai chegar lá. Mas as convocações de Danilo e Alexandro são simplesmente absurdas. A CBF prejudica o Flamengo para que a seleção brasileira fature uns trocados com 2 amistosos mequetrefes na Europa, um em Londres contra o Senegal e outro em Lille, na França, contra a equipe da Tunísia. Ou seja, foram convocados Alexandro e Danilo, 2 jogadores que, por sinal, se machucam bastante. Eles têm um histórico de lesão muito importante. Então, para que convocar esses caras? E, principalmente, isso para mim é o pior, tirar esses caras do jogo do Flamengo contra o Sport, né, lá em Pernambuco. Deve ser, no primeiro momento, na Arena Pernambuco. Então, para que fazer isso? Coisa absurda, que assim, o clube paga o salário do jogador e se vê em meio à obrigatoriedade, e é obrigatório, liberar esses jogadores por causa de uma data FIFA que não vai acrescentar patavinas. E o jogador gosta, hein? Vê com esse papo de que não, o jogador poderia pedir para ser cortado, essas coisas todas, isso não vai acontecer. O jogador adora ser convocado para a seleção brasileira, assim como o Vitor Roque adorou também, jogador do Palmeiras, e o Palmeiras também se dá mal nessa história e tal. Mas aqui a gente fala sobre Flamengo, tá? E tem informação sobre o Carrascal. O Carrascal piorou, ele tem um estiramento na costela também, a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero falar que esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha
não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da Bandbet, apontando a sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou então digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, tá bom? E aí é o seguinte, você será direcionado para a capa do site e todo o mercado sobre a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro já está lá. Inclusive para o grande jogo entre Flamengo e São Paulo. Tem boas notícias para o Flamengo, sobre as quais eu vou falar adiante neste vídeo, envolvendo o jogo contra o São Paulo. Vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Não é na casa do São Paulo, não é no Morumbi. É na Vila Belmiro, na cidade de Santos. Bandbet, um lance infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, falei aqui o que eu penso em relação às convocações desses dois. E pior, o Pedro seria convocado pelo discurso do Ancelotti também. Ele falou uma pena que se machucou, ele teria uma oportunidade, provavelmente, na seleção brasileira, ou seja, uma esculhambação. É uma sacanagem com o clube que paga os salários do jogador. O jogador tinha de assinar um acordo quando for contratado por determinado clube, isso inviabilizaria a contratação do cara, mas falando assim, ó, você vai priorizar o clube em relação à seleção brasileira. Aí você vai ver, vai ter um monte de jogadores panando, porque eles adoram, como eu disse, a convocação para a seleção brasileira, é um fetiche que esses caras têm. É um absurdo. Então não se iluda, Alexandre e Danilo não vão recusar a convocação para a seleção brasileira em nome do Clube de Regatas do Flamengo. Isso não vai acontecer, como eu disse, é um fetiche para esses caras. Bom, galera, é o seguinte, pintou uma informação nesta segunda-feira sobre um possível agravamento da lesão do Carrascal, tá? Com estiramento da costela, além do edema. Conversei com uma pessoa muito importante no Flamengo que falou só tem o edema, tá? Então continua aquela história. O Flamengo não tem uma previsão pessimista para o retorno do Carrascal aos campos. E a gente trouxe, inclusive, no vídeo aqui, os bastidores do Flamengo no que diz respeito à forma como o Flamengo está lidando com as lesões de Carrascal e Jorginho, principalmente esses dois. E a lesão do Jorginho aparenta até ser um pouco mais complicada do que a do Carrascal. Tá? O Carrascal, basicamente, parou de sentir dor, ele volta normalmente, né? O Jorginho não, já é uma lesão muscular na coxa direita, é algo que demanda mais. Então, assim, não houve uma piora, até quando eu questionei essa pessoa, ela falou, mas piorou, assim, com várias interrogações. Falei, que essa história eu quero saber para não falar bobagem. Falou, não fale bobagem, então é um edema, tá? Então, continuamos com aquele mesmo diagnóstico que havia sido comunicado pelo Flamengo na madrugada de domingo, ou seja, de sábado para domingo, de que o Carrascal tem um edema numa costela, tá? Uma inflamação numa costela e que o Flamengo estava bem otimista em relação à recuperação do jogador, por exemplo, para a disputa da Libertadores da América. Eu falei aqui que era para ser uma segunda-feira com ótimas notícias para o Flamengo, né? Afinal de contas, tem essa do Carrascal. O São Paulo vai jogar muito desfalcado contra o Flamengo, né? Porque o Maílton, ala pelo lado direito, lembrando que o São Paulo joga com 3 zagueiros, saiu machucado no jogo contra o Vasco da Gama, tá? Então ele provavelmente vai ficar fora da partida contra o Flamengo. O titular da posição, que é o Cédric, ex-jogador do Arsenal, inclusive, está com uma fratura no dedão, definitivamente não vai para o jogo. Aí o São Paulo teria de improvisar para essa posição. Acho que o Ferrarese, que é um zagueiro que jogaria como uma espécie de lateral direito, ou o Mike, que é um jogador jovenzinho da base do São Paulo, mais provável que seja o Mike o jogador a ocupar essa posição. E o Alan Franco, que é zagueiro, que jogou pelo lado direito, né, uma linha de 3, Alan Franco, Ferrarese e Sabino, Alan Franco, Arboleda e Sabino, o Alan Franco que jogou pelo lado direito, na verdade ele joga majoritariamente pelo lado esquerdo, mas atuou contra o Vasco pelo lado direito, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Flamengo, aí sim deve jogar o Ferrarese, o Rafael Tolói, não sei, mas aparenta mais ser o Ferrarese, né? Jogador que alterna grandes e péssimas jogadas, é um zagueiro
venezuelano. Outra boa notícia, o ala pelo lado esquerdo, o Enzo Dias, está fora também, está suspenso, também tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco, vitória do São Paulo. Aliás, o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, contra o Bahia no Morumbi e contra o Vasco em São Januário. Né? E para o lugar dele seria o Wendel, mas o jogador que está machucado. Então o São Paulo não tem, aí nesse caso não tem reserva, deve apelar para o Patrick Lanza, que é um lateral também da base, que já teve N oportunidades e nunca representou bem com a camisa do tricolor paulista. Então são ótimas notícias para o Flamengo lá na frente, né, no comando do ataque. O São Paulo deve formar com o Luciano, que volta de suspensão, e Lucas Moura, que marcou um gol de pênalti contra o Vasco da Gama. Eu queria que o Rigoni jogasse. Esse jogador é horroroso, um pedido até do Hernan Crespo, perdeu 2 gols incríveis contra o Vasco da Gama. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.